Karina Esmanioto por aqui e hoje é dia de podcast. Gente, vocês não imaginam com quem eu tô aqui na minha frente. Ela que é a Gabi, Gabriela Cousani! Palmas de hoje! Gabi! Olha, é a segunda temporada e aí, véi! Começamos a ver a segunda temporada, né? É isso aí. Gabi, primeiro quero agradecer, né, por tu ter vindo até aqui pra gente conversar um pouco mais, né? Porque muita gente, né, te vê comigo, me vê contigo e não sabe exatamente, né, quem somos. Então, é um prazer ter você aqui. Contar um pouquinho quem é a Gabriela na essência, porque ele só conhece muito a Gabriela, né, do TBC, que trabalha muito. Então, eu gostaria que tu se apresentasse. Tem seguidores que ainda não te conhecem, Ai, por incrível que pareça. Vão virar meus fãs, né? Tô brincando. Então, eu me chamo Gabriela Cousani, gosto que me chamem de Gabi, né? E tô com a Karina já desde 2018. Então, a gente vem trabalhando bastante tempo junto, a gente se conhece há bastante tempo. Normalmente pergunto se a gente é irmã, mas a gente não é. É verdade. Mas é isso aí, a gente faz muito TBC junto, né? Fez muito TBC junto desde 2023, também full time. Foi uma época que a gente trabalhou muito, agora 2025 a gente tá trabalhando de forma mais organizada. Verdade. Mas essa sou eu. É bom que a Gabi se apresente, fale um pouquinho, porque a gente tem muitos projetos juntas, né, Gabi? Isso aí. A gente vai falar muito do Mulher Também Vende, que plantamos, e agora a gente está começando a colher, como a Gabi falou, de uma forma organizada. Mas antes da gente falar do Mulher Também Vende, que a gente vai ter muito assunto, por isso até que eu parei um pouquinho, porque a gente vai ter muito assunto, eu queria que a Gabriela me falasse o que a Gabi faz. Qual é o teu TBC? O que de fato, qual é o teu propósito? O que tu vem fazendo todo dia? Qual é o motivo que tu acorda, né, pra fazer as coisas? Então, eu acordo porque eu tenho um filho, né, o Felipe. Sim. E tenho um marido também maravilhoso, o William, que tá comigo já também há 14 anos. E realmente, ele é um cara muito legal. E a gente tem um sonho, né? Vários sonhos juntos. Lógico que quem ensinou também a gente a fazer o quadro dos sonhos foi a Karina. Então, assim, não tem Porsche lá ainda, mas vai ter. Mas, assim, tem viagens, né? Eu entendi muito essa questão também de viver a vida, né? Então, o meu TBC é para isso, para viver bem. E eu acho que também para servir bem as pessoas, né? Porque, gente, com dinheiro não incomoda, né, Karina? É Essa verdade. frase é tua. Mas viver de uma forma feliz, né? Que a gente trabalhe fazendo o que gosta e servindo pessoas, porque é para isso que a gente veio no mundo, né? A gente sempre brinca que tem que ser divertido, né? E tem que ser. Porque o nosso trabalho assim, é maçante, como a Gabi falou, em 2023, eu acho que eu fiquei mais tempo com ela do que o próprio William, né? Verdade. Porque a gente sempre trabalhou muito, né? E eu sempre também tive essa preocupação, sempre falei pra Gabi, Gabi, né, a gente precisa, de fato, agora organizar as coisas, e é isso que a gente vem fazendo. Vocês, às vezes, não vê a gente tão juntas pessoalmente. Mas falando todo dia. Mas a gente se fala todo dia, porque tem os projetos. Então, antes da gente falar do MTV, eu gostaria que tu explicasse para as pessoas o que aconteceu em 2025. Porque a galera quer saber, tem muita gente curiosa. Agora, essa fase nova da Gabi, mais mulher, empresária, né? A Gabi agora ela tem uma empresa também. E eu gostaria que tu falasse, porque eu acho que tem muitos corretores, Gabi, que precisam desse trabalho que tu faz. Lembra que todo mundo falava, eu queria tanto ter uma Gabriela, agora você pode ter a sua Gabriela. Então, na verdade, eu trabalho já há 11 anos com o ramo imobiliário, né? Trabalhei 5 anos no setor da locação, então eu fiz tudo o que precisava fazer dentro de uma imobiliária, eu entendo perfeitamente como é que funciona um processo, né? E eu sou formada, né, em gestão de pessoas também, sou formada em contabilidade também. E, né, fazendo muito curso e também vivendo muito tempo com a Karina, eu entendi muito a carência do mercado, né? Que é pessoas prestarem bons serviços, né? Isso é fato em todos os ramos, não só no imobiliário. Mas trabalhando com a Karina, o que eu entendi, né? Que a gente precisa ter uma assessoria, o corretor ele precisa ter uma assessoria. Na verdade, não o corretor que realmente quer trabalhar, né? Porque existem o que tu fala muito, né? Que é o que tá corretor e o que é corretor.
Então, eu sei que a Karina, ela é corretora, ela tem uma carreira sólida e que foi construída já há 18 anos fazendo isso e que nos últimos anos tem potencializado mais, mas que ela entendeu também que precisava de um bastidor muito bem feito para que tudo também acontecesse. Então, em 2024, né, a gente acabou ali, foi setembro para frente, acabou acontecendo algumas fusões, né? E a Karina, ela entende muito que eu sou uma pessoa que não sou muito da ação. Então, alguém precisa dar aquele empurrãozinho para mim funcionar, né? Não quer dizer que eu não faça, eu executo Ela age tudo bastante. o que as pessoas me pedem, né? E eu sou bem criativa, gosto também de ser proativa. Mas existe, todo mundo tem, né, bloqueios mentais de tomar algumas decisões, né? E começou, acho que foi depois do evento do GeoJ, né? Que a Karina deu uma endoidada, como sempre. A gente dá umas endoidadas, normal. Mas nessas endoidadas que daí surgiu a Bihome, né? Que o George não tá aparecendo, mas ele tá aqui. E até foi um nome dele Oi, que veio. George! Foi o nome dele que veio, que ele deu esse nome também pra gente, foi um insight muito legal. E a Bihome significa esteja em casa, né? Seja uma casa, né? A gente atende o corretor, eu atendo o corretor e dou esse suporte para ele realmente, de fato, só vender, né? Então, hoje a gente tem uma sede em Brusque, lá no escritório no Majestic, e os corretores atendem o litoral. Então, toda essa estratégia que foi muito usada com a Karina, toda essa parte organizacional, uma forma de atender, como ajudar o corretor a ele se destacar, a Bihome faz. Então, hoje nós temos 6 corretores só conosco, né? A Karina faz parte dessa associação e a gente funciona assim, né? Um ajudando o outro, todo mundo unido e pensando principalmente no cliente, né? O que a Gabi fez, ela entendeu a dor do mercado, né? Porque eu sempre digo assim, eu sou corretora raiz, eu amo vender, eu gosto de atender. Não é que eu não vá fazer a parte de gestão, né? Mas se eu tirar tempo para fazer a parte burocrática, eu não tenho tempo para vender. E isso é uma dor, Gabriela, que muitos corretores têm, né? Até ontem eu estava em um evento, a gente conversou. Então, essa é uma grande tendência de o corretor ele ser autônomo, né? Ele fazer o nome dele, mas por trás ele precisa ter uma Gabriela ou uma Bihome, ele precisa ter alguém que faça essa parte burocrática, que é a parte do contrato, que é falar com a advogada, que é a parte contábil, que é entender como funciona, né, todo esse trâmite. E automaticamente o corretor ele fica com essa liberdade de só vender, né? Então isso é muito importante. Além de toda essa parte burocrática, né, a Gabriela ela faz essa parte do marketing também. Ajuda o corretor a se posicionar, ver de que forma que ela, né, a pessoa pode gerar um conteúdo. Isso tudo ela fez comigo, né? Em 2023 a gente teve um grande alcance, né? Tanto é que foi ali que eu ganhei como a melhor corretora do sul do Brasil. Esse ano novamente eu ganhei. Então foi tudo muito da nossa cabeça, né? Intencional, né? Intencional Mas e entendendo a essência da Karina, né? e sem perder a essência. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não preciso ser igual a fulana, a ciclana. Ninguém precisa ser igual a ninguém, mas a gente precisa fazer o nosso melhor. Então, daqui para frente, acho que vocês já estão, né, compartilhando a Gabi nas redes sociais. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz porque ela realmente é merecedora. Ela merece ter uma empresa dela. A Bihome é da Gabriela Cousani. A Karina é uma sócia, uma corretora associada, né? Mas eu estou junto lá para fazer essa fusão, de vender junto, porque eu acredito muito na parceria. Quem me conhece sabe que eu adoro vender em parceria, eu acho que funciona muito bem, né, essa parte que um ajuda o outro e a venda acontece. E no fim a gente só quer vender, né? Então é bom ter essa parceria. Ficou explicado? Precisa Acho que mais sim. uma coisa? Não, é até quando tu tava falando ali que o corretor precisa de uma Gabriela, na verdade, até vem conversando com algumas corretoras, assim, que sempre me falam isso, né? Uhum. E, na verdade, assim, se o mercado, se o corretor, ele entendesse o que tu entendeu, né? Uhum. Porque a gente saiu de um VGV e duplicou ele num ano, né? Então, assim, se o corretor, ele entender que tem uma pessoa que auxilia ele fazendo o que ele não precisa fazer, vai dar muito mais resultado. Não quer dizer que tu não investisse muito também em marketing, em posicionamento. Sim. O investimento sempre foi muito alto, né? Porque a Karina, como eu falei, ela tem uma carreira, né? E ela acredita muito no que a pessoa faz.
Mas é exatamente isso aí. A Be-Home veio para mudar um pouco não, né? Bastante, né? O perfil também do corretor e entender qual é o meu papel na sociedade, no profissional, né? De fato é uma carreira e a gente precisa ter alguém para nos auxiliar. Então, a Be-Home veio para fechar essa lacuna, né? Esse gap que tem aí que os corretores sentem. Porque o que acontece? O corretor, ele é muito bom, Gabi. Aí, ele tá sozinho. Aí, o que acontece? Ele acaba minguando porque ele se sente muito sozinho. Aí, ele vai para uma imobiliária, só que ele não tem mais essa paciência de fazer plantão, né? De ter que fazer tudo que os outros corretores fazem, porque ele já passou daquela fase. Então, o que o corretor precisa? Ele precisa de alguém que pode auxiliar ele, mas ele quer ser ele. Ele não quer carregar um sobrenome, entende? Porque quando a gente trabalha em uma imobiliária, nós carregamos um sobrenome. Eu trabalho na imobiliária X. Né? E quando tu é um corretor autônomo, tu és a tua própria empresa. A Karine de Manioto é uma empresa. Então, tu podes na Be-Home ser uma empresa, porém, tu vai ter esse auxílio que é muito bacana. Parabéns pela ideia, eu acho que vai ajudar muitos corretores. A gente tem alguns trabalhos que vamos fazer juntas, tem uma imersão saindo agora também, onde a Gabi também vai participar e vai falar para os corretores, né, como se mostrar mais nas mídias, como organizar a sua agenda, né, até que vocês consigam, de fato, ter alguém para auxiliar. É isso? É isso aí. Então tá. Quais são os planos daqui pra frente? Ai, meu Deus, eu quero fazer um cruzeiro de novo. De novo? Eu tô procurando cruzeiro. Não, assim, os meus planos, cara, eu acho que primeiro que a gente tem que ter Deus na frente de tudo, né? Sempre. É o princípio, né, de tudo. A gente tem buscado isso, né? 2024 foi uma virada grandiosa. A Karen sempre falava, Deus é um cara muito legal. Eu pensei, meu Deus, ela só fala isso. Eu não tava, nunca entendia, né? Sim. Mas é realmente isso, assim, quando a gente tem esse princípio de ter Deus, assim. Então, assim, além da Be-Home, além do Mulher Também Vende, eu tenho uma empresa, né? Na verdade, com a Sabrina, que é uma pessoa que foi... que deu a mão para mim para ter essa ideia de levar Deus através de uma marca de roupa. Ela não foi lançada ainda, mas foi um domingo à noite que veio aquela vozinha que tu tava falando, tava acompanhando os outros podcasts, a vozinha que veio o Espírito Santo incomodar, né? Como é que tu vai levar o nome de Deus para outras pessoas, né? E foi através da marca, que é o Propósito. Então, ela vai ser lançada logo, logo também. Então, assim, dá conta de tudo? Não. Mas a gente tem a parceria com a Sabrina, né? Então, cara, os planos, assim, meu marido também tá no ramo. Eu quero que a Be-Home cresça horrores muito, né? Que a gente seja muito reconhecido por isso. Quero que os clientes entendam que a gente tá aqui para ajudar, assim como tu ensinas a gente. E quero ir para um apartamento maior, quero trocar de carro, quero viajar, tenho medo de andar de avião, mas eu vou superar. Então tem muita coisa para acontecer, né? E é tão bom quando a gente consegue fazer isso com o fruto do nosso trabalho, né? Sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém. Exatamente. Só querer fazer o nosso trabalho. E tá tudo bem, na essência. Isso é muito legal. É muito bom ter sonhos, porque a gente sabe exatamente o porquê acorda cedo, o porquê dorme tarde, ou porquê a vida não tá tão equilibrada, né? Porque não desiste, né? Isso. E desistir nunca é uma opção, né? É sempre... Exatamente. É sempre o nosso dever. Gabi, então, pra galera, a gente já explicou, né? Quem é a Gabi, quem é a Be-Home, né? O propósito. O propósito. O propósito. Logo, logo você vai ter camiseta por aí. Mulher Também Vende ainda não, mas vai ser explicado A gente vai explicar também. Então, como a Gabi falou, assim, né? Eu consegui gerir a minha carreira, são 18 anos, e a gente vem em fundo agora no Mulher Também Vende. Para quem ainda não adquiriu, eu tenho uma masterclass gravada, e você pode estar adquirindo a masterclass, são mais de 5 horas de curso, né? Parcelinhas aí 12 vezes de R$ 9,74, é super barato, dá um cafezinho. Então, vale a pena, né, entender esse mundo de vendas. É muito conteúdo, realmente. É bastante conteúdo. Muito conteúdo. E a Gabi vem junto. Nós vamos fazer no dia 17 de junho uma imersão, é isso? Isso aí, presencial, né? Vai ser na Praia Brava, para mais ou menos umas 200 pessoas, né? E é onde que tu vai trazer também a parte de como fazer uma carreira, vai ter o encantamento do cliente. Eu acho que o que a pessoa tem que entender, né? O que a corretora tem que entender, né? Que existe todo um processo para ter sucesso.
né? Sim. Então, assim, a Karina, ela não levanta de manhã e vê um podcast e vai trabalhar, não. Ela sabe como tem que atender o cliente, ela sabe que ela tem que se alimentar bem, que ela tem que fazer uma atividade física, mas ela também vai trazer clientes para vocês entenderem quais são os perfis de cliente. Ela também cuida da mentalidade, porque ela faz mentoria, e é bastante aquele negócio de pagar o acesso, né? Então, eu entendi também com ela, porque assim, os acessos que ela paga são caros, né? E eu também pago os acessos hoje, e eu acho que isso faz toda a diferença, assim, principalmente para o corretor de imóveis, né? Então, quem tem a oportunidade de estar num evento assim, seja qualquer evento, mas um evento que traz, que engloba tudo o que acontece para acontecer o que acontece com a Karina, de ter o sucesso que a Karina tem, de ser a melhor corretora do sul do Brasil, de vender todos os meses, que não é só o holofote que traz né, o dinheiro, quem traz dinheiro é a venda, né? Então, faz todo sentido participar da imersão. Sobre pagar o preço, tem duas maneiras que a gente paga o preço. É em dinheiro ou é servindo. Tu ficasse quanto tempo me servindo? Eu servi, na verdade, acho que uns 3 anos. Eu nem vou falar o valor, né? Vamos deixar quieto. Mas o Mulher Também Vende foi um propósito. A gente ficou uns 2 anos, né, Karina? Mas tu ainda, até meses atrás, tu servia, entende? Porque não tinha a ver com dinheiro. Só que entendia, né, o que a gente queria. Mas né? agora tu plantou, e nada mais, até me arrepia agora. Tu plantou agora, nada mais justo que colher, né? Sim. Então, tem você que tá aí do outro lado, que às vezes acha, eu tô fazendo demais. Não. Nunca se arrependa, né, Gabi, de Não. fazer demais. Isso é até eu tenho um mentor, né, que é o Will. Faça uma mentoria com o Will, né, Karina? Ele é muito bom. Eu especial. também faço mentoria com ele. Mas eu digo assim, eu faço mentoria com o Will e ele fica o tempo todo batendo na tecla, né? Por que tu não ensina outras pessoas a serem executoras, né? De fazer, assim, eu sempre fiz todo o meu trabalho sem olhar, muitas vezes, o quanto eu ia receber. Cara, é até uma coisa também que a Karina sempre fala, né? Que a gente sempre conversou muito, né? Que ela nunca faz conta de quanto é a comissão, né? Claro, a gente idealiza um projeto. Ela sempre teve assim, coloca lá o valor que tu quer receber por mês, por exemplo. É uma coisa que a gente trabalha a nossa mentalidade, né? Sim. Pra gente chegar lá. Mas assim, ela faz a venda, muitas vezes, quando eu fazia o financeiro, ela nunca me perguntava, assim, não era uma prioridade. Claro, tu tem que saber quanto que tu ganha, obviamente, mas era o que eu fazia, né? Então, era o meu papel. Tipo, servir com excelência. Muitas vezes não dava conta, né? Porque a nossa coisa. Era tu ainda faz muita coisa. Mas eu digo assim, servir com excelência e depois vai ser recompensado, né? Então, esse foi sempre o meu papel. Acho que desde o tempo que eu trabalho, meu Deus, comecei a trabalhar com 12 anos, esse era o meu papel, né? Sempre foi servir. E o Mulher Também Vende foi isso, né? A gente serviu. Hoje ainda tem corretoras que me chamam, te chamam também. A gente conversa muito, às vezes, sobre Deus, sobre propósito. E por nada em troca. Mas uma hora vai voltar, né? Eu acredito nisso. Eu digo assim que a vida é uma verdadeira roda gigante. Hora a gente tá em cima, hora a gente tá lá embaixo. Só que eu acho que eu sou muito parecida contigo também. Eu sempre vesti muito a camisa. Não importava onde eu estivesse, a empresa não era minha, mas eu me comportava como se ela fosse, né? E hoje que bom que tu tem a tua empresa, né? Que bom que a Karina é o CNPJ dela mesmo, porque eu sei o quanto eu batalhei, tu sabe o quanto tu batalhou para chegar onde chegou. E eu sempre digo, uma hora vem. Planta, planta, colhe, colhe. Tem que só cuidar o que a gente vai plantar. Porque se planta coisa ruim, vem coisa ruim. Se planta coisa boa, vem coisa boa. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que prestar atenção. Vamos falar um pouquinho mais do Mulher Também Vende. Nós vamos fazer o evento em junho, certo? Mas antes do evento, nós temos... a gente quer fazer aquela mentoria menor, né? Que são para alguns corretores, onde eu vou falar sobre vendas, onde a Gabi vai falar sobre algumas estratégias, né? Que o corretor ou a corretora quer fazer. Então, nós já vamos, né? Partir de uma data aí, para início de maio, né, Gabi? Para fazer o evento. Serão para poucas corretoras e vai ser algo mais exclusivo. Fala um pouquinho do que a gente quer fazer. Eu acho que a gente gera uma experiência, né? Sim. Então, assim, é como eu estava falando antes, é a questão do acesso, né? A Karina está há 18 anos no mercado, eu tô 11, o George também sempre está conosco, já também está há muitos anos no posicionamento. 10 anos, ele acabou de falar, 10 anos. Então, assim, a gente não tem exatamente a data ainda, né?
Mas é alguma coisa que... Mas hoje a gente vai sair com a data aqui, tá, hoje a gente? gente sai Nós com a estamos em 3 data. cabeças pensantes. 3 mentes criativas. Mas é exatamente isso, é gerar uma experiência para a pessoa depois conseguir levar uma experiência para o cliente, ela entender como gera uma experiência, ela entender como funciona a fundo, né? E só quem tem o acesso a isso vai saber verdadeiramente, não quer dizer que a gente minta, né? Mas verdadeiramente a fundo o que acontece, né? Então, a gente vai ter a imersão presencial, que vai ser um VIP, né? Mais exclusivo. Tem muita coisa que vai acontecer nessa imersão presencial. É a primeira, né? Em junho vai ter também a imersão presencial, mas para mais pessoas. Então, assim, ó, quem paga o acesso para estar num ambiente assim, como é a frase? A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, né? É verdade. Então, assim, ó, a gente tem muitos cases de sucesso, a gente nem fala sobre isso, né? É verdade. Mas a gente tem a Sheila é o principal, eu acho, a né? Samara. A Samara. A Cássia também, né? A Que ela é Cássia uma esteve gestora conosco. comercial, mas esteve conosco. A Bárbara. A Bárbara Né? também. Então, são tantas mulheres que, né, de fato, a gente consegue passar para elas essa força e trazer como realmente um propósito. Elas tomaram uma decisão, né? Sim. Foi uma decisão de... Coragem. Isso, coragem. Coragem. Falta muitas vezes coragem. Eu também tenho medo e insegurança. Meu Deus, isso a gente sempre conversa, né? Sim. Mas assim, realmente, a Bárbara, no dia que ela fez a primeira imersão, ela até deu um depoimento que ela estava desfazendo uma sociedade, Sim, lembra? é E estava verdade. com muito medo de desfazer. Sim. A Cássia também, a mesma Tava coisa. saindo do emprego, né? A Cássia estava amamentando, Uhum. ela saía para amamentar e hoje ela é gerente de uma construtora. E nossa parceira, né? A gente vendeu muitos imóveis lá daquela construtora da Caleone. Então, assim, elas tomaram a decisão de estar com pessoas que iam levá-las para outro nível, né? Então, eu acredito que essa imersão que vai ter em maio, ela vai ser um divisor de águas, assim, para o corretor, né? E normalmente a reclamação é a mesma de sempre. Ah, eu não vendo. Ah, é porque o cliente é muito difícil. Ah, porque o lead é muito ruim, né? Mas por que tem corretor vendendo, né? Então, alguma coisa... O mercado tá aquecido. Exatamente. Então, assim, tem gente comprando e tem gente vendendo. E às vezes, assim, ó, é pouca coisa que vai virar a tua chave. Ah, uma foto melhor no teu perfil, uma estratégia diferente no Instagram, a forma como tu responde para o cliente. E tem coisas que a gente só consegue falar e fazer estando junto, né? Isso. Porque na rede social é tudo muito superficial. E a gente não tem tempo, às vezes, né, de detalhar. E nessas imersões com poucas mulheres, que é mais, né, um negócio mais VIP, a gente consegue, de fato, passar para a corretora dessa forma. Focado, E realmente, assim, é focado para você que é mulher, corretora, que quer fazer aquela transição de carreira, né, que quer se ver diferente nas redes sociais, vai ser uma oportunidade. E logo, logo a Gabi vai falar mais sobre isso, tá, Gabi? Até é uma situação que eu sempre falo também, não adianta querer mudar toda a rede social e a pessoa não se conhecer, né? O autoconhecimento é bem importante, né? Então, para quem está acompanhando a rede social da Karine, ela também mudou muito o posicionamento, mas foi de uma forma organizada, né? Pensada, cuidando da mente também, né? Porque não dá para mudar só o visual, né? Mas tem até uma situação que a Jaque, não sei se eu te falei, a gente pensou juntas, né? 10 minutos a gente estava pensando numa ideia de fazer um post de umas salas comerciais que a gente vende em Brusque, né? E o último Stories era um fluxo, né? Foi o primeiro, a gente fez uma chamada. No Stories de vocês. Foi o primeiro, foi uma chamada, e o último foi o fluxo de pagamento. Então, a gente primeiro se preocupou em fazer a oferta sem ofertar, né, o produto. E por último, a gente fez o post de fluxo, né? E aquele post de fluxo trouxe um cliente e ele fechou o contrato, ele assinou ontem. Sério? Que massa! Então, assim, esses pequenos macetes, né, que a gente fez, como o 9 do 9, né, ano passado, que deu muito certo também. Ficar observando o comportamento do teu cliente nas redes sociais, que a gente fala. Isso eu faço muito, sabe? O segredinho do Close Friends, que eu não vou contar. Só na imersão. Lembra que a gente tem que pagar o preço. Isso. E muitas vezes ele é em dia. São coisas que a gente vai estudando ao longo do tempo, né? E quando a pessoa pensa em pagar, ela, às vezes, muitas vezes a gente não entende o preço, né? Até a gente mesmo pagar o preço de estar em alguns lugares, né? Mas é muito conhecimento, muito estudo, muitas vezes, meu Deus, em 2023 a gente acordava às 6 da manhã conversando e a Karine ia dormir às 11 da noite conversando, né? Mas enfim, é isso que vai acontecer. Mais detalhes só depois, agora não.
A gente vai passar realmente. Então, para vocês entenderem, né? A Bihome, ela existe, é uma auxiliadora. E a mulher também vende, eu e a Gabi, a gente está junto no projeto, né? Que tem mais coisas para acontecer. Mas agora vamos falar um pouquinho da Gabriela Cousani, porque poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas conhecem a Gabriela intimamente, conhecem mais a Gabriela TBC, tira a bunda da cadeira, que trabalha muito. Mas deixa eu te perguntar, qual foi o momento mais gratificante da tua carreira até agora? O que esses 11 anos? 11 anos. Eu acho que tiveram vários, mas o mais gratificante foi, cara, um ano foi praticamente que a Karina falava assim pra mim: sai da caixa, vai enxergar a ilha de fora, vai ver teu potencial. E foi exatamente um ano, até que chegou 2 semanas que eu não aguentava mais, era a Karina e o Espírito Santo, eu acho, me infernizando a vida. O Espírito Santo fala muito com a gente. Fala, né? mas naquela época eu não era tão espiritualizada, né? Eu ia na missa e tal, mas assim, eu não levava tão ao pé da letra, né? E até que chegou um ponto que eu pensei, cara, ou vou, ou vou rachar, né? Uhum. Não tem, né? E daí eu fui, ia sair assim, com muito medo e fiquei muito perdida, mas foi virada de chave na minha carreira, né? Uhum. Eu nem sei se eu chamo de carreira na época, né? Porque eu acho que eu era um CLT embutido, assim, né? Só pensava em trabalhar e ir pra casa às 18 horas e acabou o dia, né? Eu trabalhava à noite também, que a gente fazia algumas coisas, mas... Enfim, essa foi a minha maior virada, assim. Existiram várias vezes, né? Quantos anos tu tinha? Foi em 2023, maio. Foi quando eu comecei a trabalhar full time pra ti. Eu tinha 30 anos. 30 anos. 29 anos eu tinha. A minha virada de chave foi com 27 anos. E a mente, quando ela amplia, ela não volta atrás. Ela não volta atrás. Na verdade, ela só quer expandir. Só quer expandir. Então, se você que é corretor, que está nos assistindo, é o Espírito Santo, é a chave que virou. É uma pessoa, é Deus que coloca a pessoa para te falar. Porque assim, ó, quando aconteceu de eu sair do trabalho, até a minha gravidez, ela foi, tipo assim, era para ser. Sim. Porque eu trabalhava numa imobiliária já quase Sim. 5 anos, onde eu aprendi muito, né, com a Carol, com a Marildes, né? Eu saí e fiquei 1 ano fora para cuidar do Felipe, porque ele não tomava mamadeira. Então, assim, eu fui obrigada a sair e, tipo, o trabalho sempre foi tudo para mim. Então, eu vivia o trabalho. Eu trabalhava, além de trabalhar fora, eu trabalhava com meu pai na lanchonete. Eu trabalhei 14 anos em 2 empregos. Então, assim, eu trabalhava de segunda a sexta em uma imobiliária e de sexta às 19 horas até domingo às 11 da noite na lanchonete do meu pai e da minha mãe. Então, assim, eu nunca tive tempo de gastar o dinheiro, porque eu nunca viajei, nunca tinha ido fazer nada, né? Até que chegou um momento que foi dando aquela ansiedade. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? Daí eu engravidei, tive que sair do primeiro emprego. Aí, fui indicada para trabalhar em outra imobiliária, na Esmanioto. E lá foi onde eu te conheci. Sim. Então, eu acredito que todo esse movimento, ele aconteceu por um motivo, né? Como a gente estava falando antes, foi um post que eu até enviei para ti, que se a gente se aproximou de Deus, é porque era para acontecer, né? Então, eu entendi que eu tinha esse propósito de estar junto contigo no Mulher Também Vende, para ajudar outras mulheres. Eu entendi que eu precisava também sair um pouco do casulo. Então, foi o movimento ali, esse movimento, assim, principal de ter saído do CLT, de ter executado tudo antes, sem ter uma remuneração que fosse adequada, talvez, para o período que eu estava trabalhando, para viver outras experiências, né? Tanto que a primeira viagem internacional que eu fiz foi em dezembro de 2024. E é tão gostoso, né? É. Tipo assim, a experiência que a gente proporciona para nossa família, sabe? Sim, isso é muito... E graças a Deus, graças a ti, graças a todas as pessoas que estão com a gente, o meu marido também saiu de 12 anos de um CLT. Né? Então, também tá vivendo uma experiência diferente, sabe? Então, assim, eu não sei às vezes nem quem agradecer, porque às vezes parece que a gente nem merece tanto, né? Merece. Não, merece, mas o merecimento que é difícil. Que nem assim, tu me acompanha há um bom tempo, acho que por muito tempo quando eu falava para corretores, vou falar para todos os corretores, mas eu entendi, Gabi, que o meu foco são as mulheres. Que eu tenho que falar para essa mulher que tá aí do outro lado, que ela pode, que ela consegue. Eu não sou feminista,
Adoro que carrega uma bolsinha para mim. Adoro que pague o jantar. Adoro ganhar uma bolsinha, mas eu entendi que hoje eu consigo entender o porquê eu passei por muitas coisas, Uhum. né? E para que as mulheres das quais a gente conecte, elas não precisem passar por isso, eu acho que foi por isso que Deus quis que a gente se conectasse, para que a Exatamente. gente ajudasse outras mulheres, para que a gente falasse para outras mulheres. Então, eu estou feliz em saber que agora, né, a gente tem esse propósito, realmente, que é ajudar e fazer as imersões, trazer mulheres aí do Brasil inteiro. Como a Gabi tem um projeto que é do propósito, um dia que eu não conseguia dormir, porque como a Gabi disse, 2024 foi punk, né? Só quem viu, Só viu, quem né? viu, viu, Também, deu, passou. acabou. Mas assim, foi um ano bem desafiador, né? E aí, em uma das minhas madrugadas, surgiu também, né? O Florescendo em Deus. E eu tô tentando entender todo esse processo, né? Mas hoje eu tenho bem, cada vez mais claro, sabe? A corretagem, ela tá dentro de mim, eu sou vendedora, vou ser vendedora até morrer, né? Mas eu entendi também que eu preciso me doar, e vai ser uma Mulher Também Vende, para que a gente toque outras mulheres, né? É que assim, ó, entendendo mais por quê, né? Quem entende mais por que veio pra Terra, não é porque a gente era o mais rápido, o espermatozoide mais rápido, né? Mas é porque a gente tem um propósito. Sim. Hoje é moda, né? Todo mundo falar, eu tenho um propósito. Eu também falo, né? Uhum. Só que se a gente tem todo o conhecimento que a gente tem, mesmo que seja mínimo, né? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento, principalmente nós mulheres, né? Temos o conhecimento, cara, de passar por ser mãe, ser esposa, dona de casa, cuidar da casa, amamentar, ter parto, tudo isso. E ainda assim, ajudar outras mulheres ou outras pessoas que sejam, porque tu ajudar uma mulher, ela vai levar pra dentro da casa dela. E a gente quer isso. E a mulher, ela que cuida do lar. Sim. Então, assim, se a gente entender que tá aqui, no teu caso das vendas, tu servir, né? Tu vê a Jussara falando aqui, que tu desse a coragem para ela comprar um imóvel. O Luiz, a mesma coisa. A gente conseguir, cara, que seja uma palavra que ela vai lá e ouve e vira uma chave dela. Eu acho que tu tá servindo a Deus como Ele quer, porque tu é obediente a Ele. Ai, Né? Eu não sou tão obediente a Deus, eu sou a ovelhinha negra. Às vezes que Ele fala, eu falo, não, vou fazer um pouquinho diferente, mas depois eu volto. Mas eu acho que é essa obediência, assim, que eu tô vendo que tu estás levando mais ao pé da letra agora nesse ano. E que eu quero que elas entendam também que a gente tem que ser suporte, né? Não só, vai lá na imersão e acabou. Vocês podem mandar mensagem pra Bárbara, pra Sheila, pra Letícia, pra Cássia. Todas falam sempre com a gente, assim, posso pedir uma dica? Cara, a gente conversa o dia todo. Então, assim, é uma coisa que é uma troca, né? Sim, uma E ajudando a funciona. outra. Isso. E esse do obedecer que a Gabi fala é muito difícil. Porque, né, só a gente sabe quem é mulher, às vezes sozinha, que tem que dar conta de tudo. E aí vem Deus e começa a fazer tudo ao contrário. Que tu vai ter que fazer isso, isso, isso. Então, antes que mais mulheres passem por algumas coisas, a gente quer, de fato, mostrar, ó, tu podes ir, vai ter isso, vai acontecer isso, mas tu pode fazer desse jeito que vai ser assim. E antecipar o processo, Isso, talvez. né? Eu sempre... Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não, eu digo assim, que a gente quer estar no controle, né? Sim. Quantas vezes a gente quis estar no controle? E quantas vezes deu errado? É que a gente não sabe, né, cara? Não sabe. Quem vê o close nunca vê o corre. Não, e assim, o corre foi várias maratonas, assim, né? Várias. Não contou no Strava, né? Mas foram várias. Mas eu digo assim, que quando a gente entrega o controle mesmo, eu digo assim, Sim, da nossa vida, entregar obedecer todo mesmo. dia, todos os dias eu deito na minha cama e falo assim, ó, Deus, eu entrego o controle da minha vida pra ti e seja feita a tua vontade. E assim, ó, eu fico toda arrepiada. Uhum. Mas assim, ó, muitas vezes eu recebo vários sinais, assim, o Will que me acompanha, né, que tô sempre com ele, muitas vezes eu falo assim, Will, posso subir rapidinho, porque é no mesmo prédio? Sim. Eu vou lá e eu conto, eu chego em casa, aconteceu coisa, eu mando um áudio, eu falei, cara, olha o que aconteceu, Deus falou comigo aqui, né, e assim, ó, ele tem falado, só que quando a gente obedece, se a gente não obedecer, ele vai parar de falar. Sim. Né, hoje eu tava ouvindo um vídeo, uma amiga minha compartilhou, e nesse vídeo era 14 minutos, e fala como Deus fala conosco, né, então assim, é no silêncio,
É no nosso quarto, é na voz na cabeça, que a gente acha que, é uma intuição. Não é intuição. Não é atenção, é Não. Deus. E assim, ano passado, ali, em setembro, que ia acontecendo, a gente ia conversando e, meu Deus, e a gente falava, cara, Deus é muito legal, né? Eu comecei, Deus é muito legal! Mas ia acontecendo as coisas, eu falava, Karina, eu tava na igreja, eu comecei a risar dela assim, eu senti em casa! Cara, é doido. muito forte, né? Até eu nem compartilhei contigo. Quinta-feira eu fui num evento ali de empreendedoras e veio uma corretora falar comigo. Aí ela olhou um dia pro filho dela e falou assim, filho, Deus é muito legal. Aí ele olhou pra ela assim, é da Karina Esmanioto, tu acredita? Aí ela disse, é porque ele me vê falando de ti, né? E achei muito legal, assim, porque realmente, né? A gente não tá aqui pra converter ninguém, não, mas assim, jamais. eu passei por alguns processos e eu falo pra vocês, assim, com vivência mesmo. É muito bom tu entender todo esse processo. Eu acho que o mundo precisa de um pouco mais disso, né? Lembra, eu falava assim, cara, é tão bom tá sentindo isso, né? É muito bom. É. Fica a cabeça tranquila. Que a gente sabe que pode confiar, se tá fazendo a coisa certa, né? Claro. Claro, se tu tá fazendo coisa errada, tu tem que entender que... Não confia que ele não vai te ajudar, né? Não. Ele também é justo, né? Ele é bem justo, muito justo, assim, e acredito que tudo que a gente dá, devolve, né? É verdade. Mas é bem isso, assim, tudo pelo propósito, né? Sim. Não é a palavra da moda, a gente tá Sim. usando realmente porque é fiel a ela. Né? Eu sempre falo assim, eu falei algumas vezes, falo de novo. O teu trabalho, ele é só um meio de encontrar as pessoas para que tu faça o teu propósito, entende? Né? Que nem tu tem um propósito também com as mulheres, mas a Be Home, né, o teu trabalho é um processo para que tu sirva para outras pessoas, né? Então, é mais sobre isso, né? Vamos lá, se a Gabriela pudesse dar um conselho para quem está começando, qual seria? Eu vou dar um conselho para quem tá começando como eu. Como se fosse eu, não como corretor, né? Porque isso eu acho que... Isso, da Gabriela, né? da Gabriela. Eu acho que assim, as pessoas que se preocuparem em executar um bom serviço, mesmo que no começo pareça difícil, sim. Porque tudo é difícil. Tudo. A gente tá Desde conversando difícil, aqui, né? não quer dizer que é fácil. De manhã eu falei pra Karina, meu Deus, eu queria ter dormido até às 8, mas acordei às 6. E ontem a gente teve evento, foi hoje até é tarde, né? E agora já são 7 horas da noite, né? 7h30. 7h30, no caso. Mas eu digo assim, se tu fazer com excelência, mesmo que pareça difícil, vai vir a recompensa. É verdade. Então, é isso que eu falo, assim, para muitas mulheres, eu converso com muita gente que vem até na rede social e tem gente que me liga, assim, a Márcia, ela me ligava, Gabi, o que eu faço? A gente ficava 1 hora conversando. Então, assim, é executar, mesmo que aquilo talvez não seja bom naquele momento, mas se Deus tá falando pra ti, não, faz porque vai vir, demora um pouquinho, talvez, mas vai vir, né? É que a gente precisa passar por aquele deserto. Então, assim, entendendo tudo, desde que eu saí de trabalhar no meu salário fixo para onde eu tô hoje, eu entendi que todos os momentos difíceis é pra gente evoluir. Sim, as crises, elas vêm pra isso. Exatamente, porque tu não vai evoluir se tu não passar pelo momento difícil. Alguém vai ter que te esmagar. Alguém vai ter que te esmagar. Pra que tu entenda o processo. Exatamente. E a gente só vai entender passando nele. Verdade. E vai vir um momento bom depois. Sim. Mas demora um pouquinho. Tem que aproveitar o processo. Aproveita o processo. Pensa assim, por que eu tô passando pelo momento ruim, né? E agradece pelo momento ruim. Se ele tá passando, se tu tá com dificuldade, é porque a tua vitória, ela é certa. Se tá cômodo, é porque não tá perto. E tudo que tu vai passar vai servir também de exemplo para que tu possa ajudar outras pessoas. Isso. Então, confia no processo. Isso aí. Que lá na frente tu vai entender. Exatamente. Tinha coisas que eu não entendia e hoje é muito claro, assim, para mim, sabe? Das quais eu passei. Então, eu sou muito grata a todo mundo que passou na minha vida, as pessoas que eu encontrei, as pessoas que eu me conectei, que eu aprendi com cada uma delas. Isso foi muito legal. E, digamos assim, o que a Gabriela espera daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu quero ser rica, muito rica na minha conta. Vamos falar para eles qual é nosso pedido para o universo? Sim, é ser loura, magra e rica! A Karina quer ter uma Porsche. Não pensei no carro ainda. Não. Mas assim, eu daqui 5 anos, cara, eu tenho uma visão assim muito clara, né? A minha visão era tá. É loura,
magra, rica e bem casada. Ah, é verdade. Bem casada eu já sou. Não, eu vou casar ano que vem. Temos festa! Não, daí os corretores têm que vender pra mim ter festa. Corretores, por favor, da Be-Home, vocês façam o favor de vender. Não, mas, né, tirando a parte da brincadeira, assim, quando a gente tem uma visão, é porque aquela visão, ela é certa pra nossa vida, né? Então, eu tento ter essa visão, assim, teve uma visão que eu tive que o meu filho tava nadando com golfinhos. Sério? E, assim, em Cancún, né? E por incrível que pareça, o William teve a mesma visão depois de... Tu veio casar em Cancún, é legal. Ai, não, Cancún eu tenho que andar de avião, né, Karina? Não sei se tem como ir de carro. Mas de avião, tomar um remedinho. Eu segurava na tua mão, William, segurei na mão dela que dá certo. E essa visão eu tive, assim, muito clara. Então, assim, eu quero... não sei se 5 anos. Eu acho que 5 anos eu vou estar ainda trabalhando muito full time ainda, né? Ela é jovem, né, gente? Eu sou novinha, tenho só 18 anos. Brincadeira. Mas uma visão, assim, de estar servindo mais. Eu quero ter um projeto social também com a igreja, que é uma coisa que eu tenho. Não é agora, também não tenho tempo disponível para isso agora. Sim, mas tudo no momento Mas é uma bem. coisa que tem no meu coração, né? Quero estar mais participativa de alguma ação social também. E, não sei, quero estar conhecendo mais lugares, vivendo tranquilamente, com a cabeça muito boa, mais sábia, não mais inteligente, né? Mas mais sábia. Mais entendimento. Isso, participando de lugares também que façam a gente evoluir mentalmente, né? Que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pagar o preço. Isso aí. Tu nunca vai te arrepender de participar de eventos e conhecer pessoas. Não. Todo mundo que a gente conecta, uma hora a gente vai fazer algum negócio, uma hora a gente vai ter algum relacionamento, né? Não é só sobre o dinheiro, mas tu acaba tendo essa conexão com a pessoa. E a gente só faz isso saindo da caixa, né? Saindo da ilha. Sai da ilha, olha a ilha, volta pra ilha. É assim que Quando funciona. eu saí da ilha, né? Eu saí da ilha em maio e em julho eu fui andar de avião, né? E tem muita coisa... Foi a Karina que me botou no avião. A gente foi ver a ilha, era artificial aquela, né? Mas assim, eu fui com medo, eu fui com muito medo, mas deu certo. Na volta eu voltei, tinha turbulência, né? Mas deu certo. E toda vida que ela viaja, a Karina viaja um monte, né? Toda vida que ela viaja, eu pergunto, Karina, teve turbulência toda a vida? Porque eu quero saber, né? Vai que numa dessa, eu né? nem sinto, né? É que eu realmente não... É porque eu sempre penso no benefício. Vou ter que passar por aquilo, mas eu vou chegar lá. Então, é mais ou menos isso que eu penso. É isso aí. E sobre fazer, né, o quadro do sonho, as metas, isso está relacionado aos 5 anos. É muito louco falar, mas assim, eu tenho as cartas para Deus. A Gabriela diz que eu confundo Deus, né? Ela escreve muita carta. Acho que agora ela parou. Agora eu parei. Porque se eu escrevi uma carta ótima, bem redigida, eu acho que deu certo. Mas eu sempre foco no que eu quero, né? Tanto né? Até vou compartilhar com vocês o meu prêmio ali. Lembra que eu falei para ti? Sim, lembro. Eu ganhei o prêmio dia 6 de fevereiro, no dia 29 de janeiro eu tinha o meu discurso pronto. Porque eu fiquei, né, pensando naquilo, mentalizando, né? O vender para mais clientes, ou ter, né, morar onde eu moro. Então, é muito legal a gente poder, digamos assim, saber que é possível. Basta a gente querer verdadeiramente, né, Gabi? Verdade. Sobre isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim que a gente já tá no final, que o Joss tá aqui, né? Meu Deus, a Gabriela, a gente fica assim aqui, ó. A gente tava sem se falar, agora fica, né, estragando nosso rolê, né? Sorvete hoje. Estragando nosso rolê. O que tu queres ainda conquistar, tanto pessoal quanto profissional? Que aí tu fala assim, não, eu quero conquistar isso. Além da Porsche. Não, eu nem quero ter Porsche. Não, no caso eu. Tô brincando. Assim, ó, pessoal, que eu tava falando antes, assim, eu quero que as pessoas entendam o nosso papel, principalmente na Be-Home, ali na questão de... Assim, ó, que elas entendam que a gente não tá ali só pra vender um imóvel, né? Sim. Eu não sou vendedora, mas a gente tá junto o tempo todo, né? Mas que elas entendam que é uma experiência que a gente vai gerar, né? Principalmente nessa parte de servir o cliente e ele entender que comprando ou colocando os ovos deles em outras cestinhas, eles também vão ser prósperos, né? E isso tem acontecido muito com clientes que já compraram. Ali a gente recebe áudios de vida mudando, de empresa faturando mais. E, cara, é exatamente isso, porque a gente faz com prazer o que a gente faz, né? E
pessoal, que eu falei também, assim, eu quero estar mais sábia, saber mais do que é a vida, do que é Deus, do que eu fico buscando muitas vezes, que a gente não entende essa força, né? E ler mais, que é uma dificuldade ainda pra mim, ler, né? Tirar esse tempo pra ler, eu não consigo me concentrar, mas eu já tô lendo, eu li 3 livros esse ano. Muito bom. Mas eu digo assim, que a gente buscar conhecimento não só em pessoas, sabe? Até parece, Karina, que o nosso círculo ele vai se fechando um pouco, né? A gente se torna mais seletivo, é verdade. Isso, quando a gente tem outros tipos de amizades, assim, né? E são amizades que elas são construtivas, mais construtivas. Que agregam, né? Hoje a gente, tipo, dificilmente sai pra uma festa, alguma coisa, e não faz falta nenhuma, né? Assim, a gente prefere a gente tá fazendo curso de noivos, então a gente faz a troca ali, sabe? E começa a relembrar de coisas do passado, assim, como é que foi conhecer. A gente é o casal mais velho de lá, que vergonha. 14 anos agora que vai casar. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas eu digo assim, que a gente conhece pessoas, os nossos clientes viram nossos amigos, e a gente vê que tá todo mundo prosperando, indo pra mesma linha de pensamento, sabe? Então, pra onde eu quero ir, né? Eu quero ser feliz, quero ter minha vida boa, quero morar na praia, mas eu quero morar em Pissarras, eu acho. Eu gosto de Pissarras, gente. E quero que meu filho esteja estudando na escola particular, como ele já tá, graças a Deus. Quero que meu marido esteja muito bem também. E é isso aí, levar a palavra, né, de uma forma de vestir, né, acho que vai dar muito certo. Já deu certo. E com um propósito com as mulheres, né, eu acho que é bem importante isso. A gente não passou por o que passou à toa, né? Não. Algum propósito. Não. E todo conhecimento, ele precisa ser repassado pra frente. Repassado. É a árvore dos bons frutos, né? Então, isso aí, tu tem que dar fruto. Exatamente. Tem que obedecer e dar fruto. Isso. Senão a árvore vai ser, Isso cortada. mesmo. Ela tá que tá, gente, tá entendida. Gabi, eu gostaria de ficar aqui conversando um pouco mais contigo, né? Ultimamente a gente tá tão corrida, né? Mas a Gabi vai vir falando aí mais do Mulher Também Vende, pode ir acompanhando, chamando ela. E queria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, né? Dá mais uma ênfase aí na Be-Home, se alguém quer se associar, como faz. E tá aí à disposição. A Be-Home, vocês podem seguir lá no Instagram. É um Instagram novo, tá crescendo ainda, mas a gente já tá se posicionando no mercado. Faz um mês, nem faz um mês que ele saiu agora, a gente tá em março, né? E eu tenho um perfil pessoal, mas eu não sou meio tímida no meu perfil pessoal. Não mas é legal seguir ela lá, bota aí. De vez em quando eu apareço por lá, então é Gabi_Cousani, né? Mas podem me chamar lá no Mulher Também Vende também, às vezes eu tô por lá também, auxiliando a Karina, e eu tô por aí. Se quiser falar comigo, vai lá na Karina, me chama que eu tô lá também. Ela tá em todos os lugares. Gabi, obrigada. Foi um prazer falar. Passou tão rápido. Passou rápido, vice. Mas é sempre bom falar contigo, né? E muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela entrevista. E vamos que vamos, tem muita coisa boa para acontecer, né? Tamo junto. E tamo junto. Galera, então finalizamos mais um podcast, segunda temporada, com ela, Gabriela Cousani. E a gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe, aqui no podcast. É isso aí. Tchau, tchau!